Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Med. Vou ter o prazer de te acompanhar agora em uma das aulas mais importantes da disciplina da pneumologia para a sua preparação para a prova de residência médica. Eu estou falando da doença pulmonar obstrutiva crônica. Vamos falar aqui agora sobre alguns conceitos iniciais da doença pulmonar obstrutiva crônica que irão criar o terreno para a gente estudar aqueles conceitos que mais aparecem nas provas. E por que é importante estudar a doença pulmonar obstrutiva crônica? Porque é um dos temas mais cobrados, né, dentro da pneumologia. A gente vê aqui que juntamente com a asma brônquica, que é outro distúrbio ventilatório obstrutivo, a DPOC figura como uma das queridinhas das provas de residência médica. Hoje aqui nós estudaremos o bloco 1 da nossa aula, que fala sobre a introdução, definição, epidemiologia, fisiopatologia, fatores de risco e quadro clínico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então vamos seguir com o nosso bloco 1 da aula de DPOC e tudo aquilo que a gente fala de DPOC nas provas de residência. A gente usa o famoso documento GOLD, que é um documento internacional que rege todas as diretrizes, tudo aquilo que a gente tem de mais importante em termos de atualização da doença pulmonar obstrutiva crônica no mundo. Conceituando essa doença, importante a gente lembrar que a doença pulmonar obstrutiva crônica deve ser vista como uma doença prevenível, porque em 90% dos casos, o fator de risco, que é o tabagismo, dá para ser retirado da história. Então a gente preveniu o curso da doença pulmonar obstrutiva crônica. Também é uma doença tratável, né? Uma vez diagnosticada, a gente tem uma série de tratamentos, alguns inclusive com impacto em redução de mortalidade. Só que é uma doença progressiva. Se a gente não fizer a intervenção precocemente, essa doença vai progredindo e leva o paciente a uma grave limitação de suas funções. A doença surge relativamente aí a uma inflamação, né, das vias aéreas, secundária à exposição a agentes nocivos, desde a fumaça do cigarro, como também a fumaça aí por exposição de biomassa e outros componentes mais que daqui a pouco a gente vai detalhar. O grande marcador da doença pulmonar obstrutiva crônica é a limitação persistente ao fluxo aéreo. Então ela tem essa característica, a gente constata que é um distúrbio ventilatório obstrutivo, que quando a gente faz o uso do broncodilatador, a gente não tem uma boa resposta, ou essa resposta não é suficiente para reverter a limitação ao fluxo aéreo. Então, é uma limitação persistente do fluxo aéreo. E é sempre importante lembrar que é a terceira causa de óbito no mundo atualmente. Portanto, uma doença de extrema relevância epidemiológica, né? Vamos lembrar dos fatores de risco para a doença? Então, a gente tem que lembrar que a gente pode dividir esses fatores de risco em fatores ambientais, que incluem o tabagismo, exposições ocupacionais, né, sobretudo aquelas exposições relacionadas à exposição à fumaça, poluição do meio ambiente, do ar externo, também pode levar à doença pulmonar obstrutiva crônica, exposição à queima de biomassa. O clássico no Brasil é a famosa exposição ao fogão a lenha, né, que a gente tem que perguntar ao paciente, mas pode ser exposição a outros tipos de biomassa também, né, queima de madeira, carvão, tudo isso entra aqui na exposição à queima de biomassa. Fatores genéticos, né, com destaque aqui para a deficiência da alfa-1 antitripsina, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais dela, porque costuma aparecer nas provas. A gente pode ter DPOC secundária a asma ou outras condições de hiperreatividade brônquica e também DPOC secundária a infecções de repetição, sobretudo lá na infância. O paciente que tenha muitas infecções pode acabar tendo uma destruição da arquitetura pulmonar e evoluir com enfisema, com DPOC também, tá? Dentro desses fatores, o nosso grande destaque tem que ser o tabagismo, né? Está presente aí em mais de 90% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica. Nas provas não é diferente. Geralmente no quadro clínico da DPOC na prova vai estar lá uma grande exposição tabágica, tá? Lembra que a gente calcula essa exposição tabágica com a medida de Mas-Suzano. Como é que a gente faz essa aferição, né? A carga tabágica cumulativa. Então você vai perguntar para o paciente quanto ele fuma por dia, na média, ao longo dos anos. Se ele falar, por exemplo, doutor, eu fumo 10 cigarros por dia há 20 anos. 10 cigarros, vamos lembrar que um maço de cigarros tem 20 cigarros.
10 cigarros, então é meio maço. Ele fuma meio maço há 20 anos. Isso dá uma carga cumulativa de meio vezes 20, ou seja, 10 maços ano. É assim que a gente calcula. Calcula o número de cigarros, transforma isso em maços e calcula a média ao longo dos anos aí para ver qual que é a carga tabágica do paciente. A gente considera uma alta carga tabágica acima de 20 maços ano. Já coloca o paciente sob risco da doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é o grande fator de risco principal, aquele que se destaca e aquele que você vai encontrar nas suas questões, tá? Agora tem um outro fator de risco que também pode aparecer na prova, que é a deficiência da alfa-1 antitripsina. Como é que a gente suspeita disso na prova? É uma causa genética, tá? A deficiência da alfa-1 antitripsina acaba provocando também a formação de enfisemas. Só que esses enfisemas são panlobulares, tá? São enfisemas mais difusos, que não preservam a arquitetura pulmonar. E geralmente, na deficiência da alfa-1 antitripsina, esses enfisemas surgem mais nas bases pulmonares. Diferente da DPOC por tabagismo, que os enfisemas são mais nos ápices pulmonares. Então, pegou enfisema na base em um paciente com histórico familiar de DPOC precoce, tá? E aí, vamos lembrar, é um fator genético, né? Pode ter a ver. Num paciente não tabagista, ué, por que ele tem DPOC? Ele não é tabagista. Lembra da deficiência de alfa-1 antitripsina. E um paciente jovem. Então, a nossa suspeita vem, paciente jovem, não tabagista, com histórico familiar de DPOC e que apresenta enfisemas panlobulares nas bases pulmonares. Dá uma olhada aqui no enfisema panlobular. Olha só, ele destrói toda a arquitetura pulmonar, né? Então esse enfisema panlobular, tá bom? Depois, quando a gente for falar de exames de imagem, vou voltar nessa imagem comparando com os outros tipos de enfisema que a gente pode encontrar na DPOC, tá bom? Então sempre lembrar, deficiência de alfa-1 antitripsina, a gente vai suspeitar nos jovens, com histórico familiar de DPOC, sem tabagismo na história, com enfisema na base e enfisema panlobular. Olha como que isso cai na prova. Paciente com quadro clínico de dispneia e achados de obstrução persistente ao fluxo na espirometria, devemos solicitar a dosagem da alfa-1 antitripsina em todas abaixo, exceto. Então vamos ver. Paciente de 30 anos, jovem, com achado de enfisema. Jovem, a gente vai dosar alfa-1 antitripsina. Paciente de 40 anos, com histórico familiar de enfisema, então quer dizer, ele é relativamente jovem e tem histórico familiar, vamos dosar. Paciente de 60 anos de idade, mais velho, mas ele nunca fumou, não faz muito sentido, então vamos pesquisar. E um paciente com 30 anos, com histórico de crises de sibilância desde a infância. Esse paciente tem asma, que pode evoluir também para DPOC, né? Então esse aqui a gente não pesquisa obrigatoriamente deficiência de alfa-1 antitripsina. Mas calma, só uma recomendação. É recomendável pelas sociedades que todo paciente que tenha enfisema ou que tenha DPOC, ele deva ter uma dosagem de alfa-1 antitripsina, tá? Então o correto é dosar em todo mundo pelo menos uma vez. Agora, dentro dos pacientes da questão, o que menos faz sentido dosar a alfa-1 antitripsina é esse aqui, né? Que tem uma história característica de asma, que pode evoluir aí também com esses achados aí de obstrução persistente ao fluxo aéreo na espirometria, né? Porque a asma pode evoluir com obstrução persistente? Pode. Se for uma asma maltratada, a gente vai tendo um remodelamento brônquico, inflama, desinflama, inflama, desinflama. Isso faz remodelamento brônquico e no final da vida ali da asma, ou muitos anos sem tratamento adequado, ela vai se comportar praticamente como uma DPOC. Aquele paciente vai ter uma obstrução persistente ao fluxo aéreo, tá bom? Então, para diagnóstico de DPOC, na espirometria a gente tem que achar um subventilatório obstrutivo, que daqui a pouquinho a gente vai estudar falando de espirometria, tá? É sempre importante a gente lembrar que ao longo da nossa vida, a gente vai tendo um declínio da nossa função pulmonar, do VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, né? Aquele tempo da espirometria que o paciente sopra o aparelho, né? Então a gente vai tendo um declínio desse tempo, vai tendo mais obstrução, vamos falar assim, ao longo do nosso envelhecimento. Olha esse paciente aqui normal, ó, ele vai tendo um declínio, tá vendo? Do VF1 ao longo da vida, com o envelhecimento.
O mesmo vai acontecer com o paciente que na base já começou com o VF1 mais baixo, tá vendo? Ele de base já tinha um volume mais baixo e ele vai tendo esse declínio também progressivo ao longo da vida. Agora olha só o paciente que tem a exposição ao tabaco e desenvolve DPOC. O declínio ele é mais acentuado, que é essa curva aqui em verde, tá? Então a DPOC acaba gerando um declínio mais acentuado. E aí eu quero que você observe aqui embaixo a curva de progressão de sintomas. Olha só, para o paciente apresentar intolerância aos esforços, dispneia ao repouso, demora, são muitos anos de exposição àquele agente para que o paciente apresente sintoma. Então, a alteração estrutural, ela precede os sintomas, tá? E o contrário também pode existir. O paciente com um quadro clínico de DPOC, dependendo do exame que você faça, você também não consegue constatar alterações. Então, por exemplo, fiz uma radiografia de tórax. Eu espero a radiografia alterada para confirmar a DPOC? Não. Isso pode aparecer muito tardiamente na radiografia. Já na espirometria, eu posso ter o distúrbio ventilatório obstrutivo precedendo os sintomas, tá? Então, existe essa correlação com o exame, mas que nem sempre se correlaciona com a clínica, tá? Então, vamos dar uma olhada numa questão. Olha que questão interessante. As seguintes condições são consideradas fatores de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica, exceto exposição à poeira de carvão, pode dar DPOC? Pode. Exposição à biomassa. Exposição passiva à fumaça de cigarro, tabagismo passivo pode dar DPOC? Pode. Pneumonia, vamos deixar aqui, vamos pular. Hiperreatividade brônquica, pode também dar DPOC, tá? Exposição a combustíveis fósseis, está queimando lá combustível fóssil, também pode. A exposição à biomassa também. Então, somente pneumonia recorrente, que não se enquadra aqui como um fator de risco para DPOC, não, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, da fisiopatologia da doença. Acompanhe aqui com a gente esse fluxograma agora. Então, tá lá, o paciente foi exposto a partículas e gases tóxicos. Esse paciente vai ter um aumento de radicais livres de oxigênio e ele vai ter também um prejuízo do transporte mucociliar, quebrando ali a parede epitelial dos brônquios. Esse paciente vai ter liberação de neutrófilos, tá? Na DPOC é neutrófilo e linfócito CD8, enquanto na asma a gente tem eosinófilo e linfócito CD4. Então ele vai ter um infiltrado neutrofílico, mediado aí por linfócito CD8, vai ter a liberação de citocinas pró-inflamatórias, elastase neutrofílica, né? Metaloproteinases, que vão acabar ali degenerando a arquitetura pulmonar. Ele vai ter, então, com isso, com os radicais livres e com a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias, ele vai ter dano tecidual pulmonar. Esse dano tecidual vai se apresentar de duas formas, são duas vias diferentes de agressão ao tecido pulmonar. Ele vai ter uma bronquite crônica. Essa bronquite crônica, ela é muito característica pela inflamação das vias aéreas. Então tem secreção, tem tosse expectorativa, né, na bronquite crônica. Mas ele tem outra via de agressão que destrói ali a elastância pulmonar, que vai causar o enfisema, o achado do enfisema, por destruição mesmo da estrutura pulmonar, dos septos interalveolares do paciente, tá? Com isso, esse paciente vai apresentar uma alteração da troca gasosa, da difusão, que é mais presente na bronquite crônica. Então, frequentemente, o paciente com DPOC e bronquite crônica evolui com hipoxemia, mais dispneia, do que um enfisematoso, que a hipoxemia é muito tardia no paciente enfisematoso. No enfisematoso, ele também pode evoluir ali com obstrução heterogênea do fluxo aéreo e, no final, né, evoluir com a hipoxemia, que é um pouco mais tardia aqui, quando o paciente tem o enfisema pulmonar, tá? Só lembrando que na hora que a gente está avaliando a arquitetura pulmonar, a gente tem aquela característica da elastância, né? O alvéolo recebe o ar e esse ar, ele é absorvido pelo alvéolo através da complacência e tem a elastância, que é a capacidade elástica da arquitetura pulmonar. Quando a gente tem DPOC, essa capacidade elástica da arquitetura pulmonar, ela é perdida. Então o pulmão, ele fica muito complacente, mas com pouca elastância. Então o tórax fica hiperinsuflado na DPOC, porque ele é muito complacente, mas ele não tem capacidade de voltar, ele não tem elastância na DPOC, tá? Então a gente pode ver essa curva aqui, ó,
que é uma curva que alguém achou parecido aqui com aquelas cadeiras de tomar sol, né? Com a espreguiçadeira, que é o quê? Um fluxo aéreo do paciente que vai diminuindo aqui na expiração, de forma a ter uma curva mais atenuada do que no paciente normal, tá? Didaticamente, a gente divide a DPOC em dois subtipos patológicos, que o documento Gold não advoga muito a favor desses dois subtipos, tá? Porque os pacientes acabam se misturando na DPOC e isso não vai ter impacto forte no tratamento da doença. Mas os dois subtipos patológicos que a gente acaba definindo são esses dois aqui, o paciente com bronquite crônica e o paciente com enfisema. Que lembrando aqui essa figura clássica do Netter, a gente fala do Blue Bloater, que é o paciente que tem bronquite crônica, aquele paciente mais azulado, um pouquinho mais gordinho, né, do que o outro, e o paciente enfisematoso, que é aquele paciente soprador, que é o pink puffer, paciente rosado, soprador, emagrecido, que geralmente assume essa posição, né, mais inclinado para frente, para poder mobilizar ali a musculatura acessória e conseguir respirar um pouco melhor, tá bom? Esses dois perfis subtipos patológicos, como eu falei, às vezes ainda aparecem em provas, apesar de não serem mais recomendados pelo Gold. Então vamos dar uma olhada. O paciente com bronquite crônica, ele tem um diagnóstico clínico, né? Porque a bronquite crônica é inflamação da via aérea, então é um diagnóstico clínico. Tem tosse produtiva, a gente pode ver inflamação de vias aéreas com a luz da via aérea maior que 2 milímetros, tem hipersecreção de muco, hipertrofia da musculatura lisa com neovascularização. Já o paciente com enfisema, que é o paciente rosado, né, aquele paciente soprador, esse paciente ele tem um diagnóstico que é anátomo-patológico. Então o diagnóstico de enfisema, ele vem pelos exames, pela tomografia do paciente, assim que a gente vê o enfisema, né? Só que ele é esse paciente mais emagrecido, né? Que usa muito musculatura acessória, e então é um diagnóstico anátomo-patológico, tá? Manifestação clínica desse paciente é principalmente aí a dispneia, que é o sintoma cardinal, aquele que marca a doença, uma dispneia crônica, mas os pacientes também tendem a ter tosse crônica associada ou não com expectoração. O paciente que tem o perfil mais do enfisema costuma ter uma tosse seca. O paciente que tem um perfil mais da bronquite crônica acaba tendo uma tosse mais expectorativa, tá? E lembrando, né, que o surgimento dos sintomas do paciente não tem uma correlação direta com a prova de função pulmonar. Então você pode ter um paciente que tenha uma obstrução não tão grave, mas que tem muito sintoma. E um paciente que tem uma obstrução muito grave e tem pouco sintoma. Então, não necessariamente há essa correlação clínica. É claro que, dependendo do grau de obstrução, a chance do paciente evoluir mal, ter exacerbações, aumenta, né? Então, quanto menor o VF1, que mede o grau de obstrução, a gente vai estudar isso na sequência, maior a chance de exacerbações no nosso paciente, tá bom? No exame físico da DPOC, pode ser absolutamente normal, né? Às vezes o exame físico vai se alterar muito tardiamente. Então não espere um exame físico alterado em todos os pacientes com DPOC. A gente pode ver achados de hiperinsuflação, aquele tórax em barril, em tonel, sinal de hiperinsuflação, aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Eu posso ter uma ausculta com murmúrio vesicular diminuído difusamente, ou posso ter sibilos esparsos na ausculta cardíaca. Tudo isso faz parte aí do nosso paciente que tenha DPOC, tá? Principalmente quando eu tenho bronquite crônica, né? Eu vou ter aí, às vezes, sibilos, intermitentes, vou encontrar isso no exame físico do paciente. Na bronquite crônica também é comum encontrar hipoxemia no quadro clínico do nosso paciente, tá bom? Lembrando que baqueteamento digital não é comum na DPOC, hein? Guarda essa informação, muita gente confunde isso. Baqueteamento digital é muito mais comum na neoplasia, nas doenças supurativas do pulmão, né, fibrose pulmonar idiopática. Então, não é comum ter baqueteamento digital. Guarda essa informação para não confundir isso, tá bom? E saber que se o paciente tem baqueteamento digital, você está suspeitando de DPOC, pesquisa outras coisas, pesquisa neoplasia ou doenças do parênquima pulmonar, como fibrose pulmonar idiopática, tá? Vamos atrás de outras causas aí. A DPOC é uma causa também de hipertensão pulmonar, uma das principais causas de hipertensão pulmonar. Então pode acabar evoluindo com sobrecarga do lado direito do coração, sobrecarga do ventrículo direito. Toda doença pulmonar que causa uma sobrecarga do lado direito do coração, a gente vai chamar isso de cor pulmonale. E aí o exame físico da cor pulmonale é um exame físico muito rico.
Olha só, o paciente vai desenvolver insuficiência cardíaca direita. Então a gente vai ter sinais de que o coração direito não está se esvaziando bem. Então a gente vai apresentar o quê? Turgência jugular patológica, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, edema de membro inferior, ascite, derrame pleural. Então, sinais de que aquele coração do lado direito não está se comportando bem, tá bom? Além disso, o paciente pode ter ganho de peso, né, por edema, pode ter anorexia, pode ter mau esvaziamento gástrico, todos sinais relacionados à congestão sistêmica, então não se assuste. Se o seu paciente com DPOC tiver esses sinais, aí você tem que pensar que ele pode ter uma sobrecarga do VD e ter evoluído com corpo pulmonar, tá bom? Pessoal, estou terminando aqui o nosso primeiro bloco da aula de DPOC. Vou deixar aqui meu Instagram, o @prof. Juan Demolinari, para em caso de dúvidas, você entrar em contato comigo lá. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.